Olá, bem-vindo à disciplina de Instrumentação e Controle de Processos. Meu nome é Ana Maria, professora responsável pela disciplina, e hoje veremos algumas técnicas para sintonia de controladores baseadas na caracterização do processo em malha aberta. A primeira coisa que nós precisamos ter em mente é quais as características que eu desejo para um controlador para atuar no meu processo. Então, nós temos aí primeiro a estabilidade, onde eu desejo que o meu controlador ele consiga manter o meu processo em um determinado ponto de referência. Uma resposta rápida, onde mesmo que eu tenha alguma modificação, que essa resposta do controlador a essa modificação seja o mais rápido possível, para que os efeitos dela não se prolonguem por muito tempo. A rejeição adequada a perturbações, e aí o ideal é que o meu controlador ele consiga ajustar o meu processo e manter o meu processo no ponto de referência, independente da origem dessas perturbações, então que ele consiga rejeitar os efeitos dela, neutralizar esses efeitos e manter o meu sistema no ponto em que eu desejo. Insensível a erros de modelagem e erros de medição. Por mais que nós trabalharemos com técnicas e com modelos o mais preciso possíveis, né, e a parte de instrumentação também, de medições e de sensores, ela está se aperfeiçoando a cada dia e se tornando cada vez mais precisa, esses erros, eles ainda existem. Então, eu preciso de um sistema de controle que, mesmo com esses erros, ele consiga aí estabelecer e controlar o meu sistema independente desses erros. Um sistema de controle ele também precisa evitar a ação de controle excessiva. O que é isso? Eu ter o tempo todo ajustes nessa variável manipulada em relação à variável que eu quero controlar. Então, muitas vezes eu tenho pequenas mudanças e elas poderiam ser desconsideradas, mas quando eu ajusto esse controlador de um modo que não está muito eficaz, ele começa, independente de cada uma dessas mudanças, ele começa a sempre ter ações de controle. Isso leva a um desgaste nos nossos atuadores desnecessário, além de modificações excessivas. Então, eu preciso que o meu controlador ele não tenha essa característica de sempre estar modificando a minha variável manipulada, independente do tipo de modificação que eu tenho na controlada. E que ele seja adequado a uma larga faixa de condições operacionais. Não dá para que todas as vezes que eu tenho modificações nessas condições, eu precise refazer a minha sintonia, eu preciso ter um outro tipo de controlador para o meu sistema. Então, eu preciso que ele consiga atender aí uma faixa de condições operacionais o maior possível. Obviamente, nós não conseguimos satisfazer a todas essas características, isso é impossível e não existe técnicas que possibilitem isso. Então, o que nós trabalhamos aqui com as técnicas de sintonia apresentadas é o que a gente chama de uma suavidade ótima, ou seja, nós encontramos um ponto que consegue atender de maneira adequada o máximo de características possíveis, mas nem sempre eu consigo eliminar completamente as respostas indesejadas, mas eu consigo me aproximar do que seria uma resposta adequada o máximo possível, sem perder aí algumas características que podem ser relevantes para o meu processo. Então, nós temos algumas alternativas para projetar os controladores. A primeira são as correlações de sintonia, e a grande maioria delas são limitadas a sistemas de primeira ordem com tempo morto, quando a gente está falando principalmente de técnicas que caracterizam o processo em malha aberta. Nós temos ainda algumas funções de transferência de malha fechada, que analisa as características de estabilidade de resposta desse processo, e aí essas técnicas elas já são aplicáveis a uma gama maior de processos aí, né, processos mais complexos em termos de comportamento. A parte de simulações excessivas, onde a gente pode fazer simulações e verificar, então, quais são as possibilidades que eu tenho
para análise, fazendo modificações nos parâmetros. Eu tenho ainda a parte de resposta frequencial, onde eu vou analisar a estabilidade e o desempenho desse sistema de controle, também requer uma simulação computacional e uma análise gráfica, e, óbvio, o ajuste do controlador online, que hoje ainda é a técnica mais utilizada, embora ela seja feita de uma forma muito empírica, tá? De sintonia no campo. O que nós fazemos de uma maneira geral é tentar associar cada uma dessas alternativas, né, com suas limitações, para que eu consiga, então, encontrar uma sintonia adequada para o sistema de controle que está sendo projetado. Nós trabalharemos aqui, então, com as simulações, sim, porque as simulações, elas são importantes para que eu consiga compreender a sensibilidade daquele sistema em relação aos parâmetros, tá? Mas, de uma maneira geral, nós temos também as técnicas que me dão pelo menos uma estimativa inicial daqueles parâmetros que eu quero encontrar, tá? Então, nós vamos trabalhar aí com essas vertentes e associar técnicas diferentes para encontrar uma sintonia adequada. O critério de performance estacionária, aí nós trabalharemos com esses dois critérios para avaliar se as respostas do meu controlador, elas estão adequadas. O critério estacionário em relação à estabilização do meu sistema em um determinado ponto, e o critério de performance transiente, que é o caminho que esse sistema percorre até chegar nesse ponto de estado estacionário. Primeiro critério da parte estacionária é estabelecer esse erro igual a zero. Eu quero encontrar aquele estado estacionário, eu quero que o meu controlador encontre aquele estado estacionário e permaneça lá, tá? O controlador proporcional, na maioria das vezes, ele não elimina o desvio permanente, tanto que ele tem um offset como desvantagem, tá? Então, nós precisamos inserir as outras ações nesse caso. Um controlador PID, à medida que o ganho proporcional ele aumenta, o offset ele é reduzido, certo? Então, eu consigo aí, fazendo variações nesse ganho, entender e reduzir esse offset até igualar a zero, que seria esse erro, certo? Em relação à resposta transiente, eu preciso que o sistema em malha fechada ele seja estável, ou seja, ele alcance um estado estacionário e se mantenha lá a despeito de qualquer perturbação, e que os efeitos dessa perturbação, caso eles não consigam ser anulados, eles sejam o mínimo possível, tá? Eu preciso de respostas que a gente chama de respostas rápidas, porém suaves. O que seria isso, né? Uma caracterização de uma resposta dessa forma, e a gente vai trabalhar com técnicas que se baseiam nisso, é eu estar com uma razão de decremento, uma razão de declínio de 1/4, ou seja, a diferença do primeiro pico de uma resposta oscilatória para o segundo, ela tem que ser 1/4 no máximo, e o overshoot ou a sobreelevação, ele tem que ser de no máximo 5%. Eu não quero também uma resposta rápida a ponto de ter um overshoot muito grande, mas alcançar um estado estacionário em um tempo muito pequeno, tá? Então, nós vamos trabalhar aí como uma padronização. Obviamente, muitas vezes a gente não consegue chegar nesses parâmetros, mas essa é uma referência para a gente analisar aí se a resposta daquele controlador está ou não adequada. Evitar as ações excessivas de controle para evitar justamente o desgaste da válvula. E eu quero chegar então a um sistema que a gente chama de um sistema robusto, que é um sistema insensível a essas variações nas condições operacionais e erros do modelo. Então, se eu consigo utilizar ele em uma faixa ampla ali de condições operacionais. Nós, então, trabalharemos aqui com a síntese do controlador no domínio do tempo. Nós continuaremos trabalhando com as funções de transferência, mas a partir das simulações a gente já consegue levar essas simulações para o domínio do tempo. Se eu conheço o modelo matemático da planta, eu posso aplicar uma gama aí de técnicas
de controladores já conhecidas. Mas na grande maioria das vezes não se conhece esse modelo e o esforço necessário para se criar um modelo, ele é muito maior do que se tentar outros tipos de técnica, tá? Então, quando eu não conheço esse modelo, eu preciso abordar esse projeto de controladores de uma outra forma, tá? E aí a gente pode abordar isso estudando essa dinâmica do meu processo, compreendendo esse comportamento dinâmico do meu processo. As plantas, em geral, elas se enquadram nesse segundo caso, em que eu não conheço esse modelo. Então, nós vamos trabalhar com abordagens que foram abordagens baseadas em experimentos e que se chegou aí em algumas correlações de sintonia para esses sistemas. As técnicas no domínio do tempo, elas são classificadas de acordo com os critérios que elas analisam. Então, nós temos aí alguns critérios baseados em poucos pontos de resposta, certo? Eu vou analisar pontos específicos da minha resposta e verificar se eu tenho ou não aí atendendo os critérios que eu estabeleci, ou os critérios baseados na resposta inteira, né? Os critérios do comportamento como um todo. Os critérios que nós vamos realmente analisar para avaliar uma resposta vão ser o tempo de assentamento, que é o tempo que ele leva para encontrar aquela faixa de 5% em torno do estado estacionário. Eu tenho ainda a porcentagem de overshoot, qual é essa porcentagem? Nós vamos estabelecer aqui uma resposta adequada quando esse overshoot ele é menor do que 5%, menor ou igual, tá? O tempo de elevação, que é o tempo que ele leva para cruzar pela primeira vez o valor do estado estacionário que você está desejando, ou o tempo de subida. E ainda a razão de decaimento, que para nós é interessante uma razão de decaimento de 1/4, que é a diferença, né, a proporção entre o primeiro pico e o segundo pico da resposta oscilatória do meu sistema com o controle. Alguns métodos, eles foram desenvolvidos justamente para alcançar essa razão de decaimento de 1/4. Entre eles, a gente tem aí o primeiro método de Ziegler-Nichols e as correlações de Cohen-Cohen que nós veremos a seguir. Ziegler e Nichols, eles propuseram algumas regras de sintonia para um controlador, tá? Do tipo PID, e aí todas as variações aí que nós temos desse tipo de controlador, né? Que seriam a proporcional, proporcional integral e proporcional integral derivativa, nesse caso, onde eu faço ajustes nos parâmetros, que seria o ganho proporcional KC, a constante de tempo tal I e a constante de tempo tal B, baseada na resposta ao degrau daquela perturbação, tá? Nós temos ainda a possibilidade de analisar a influência desse valor, desse parâmetro KC, que resulta em uma estabilidade marginal, porém esse é um critério de análise de resposta da malha fechada, então nós veremos isso em uma aula posterior. Nós focaremos primeiro, então, nessa caracterização do processo em malha aberta, onde eu submeto o meu sistema a uma perturbação definida e verifico como é que ele se comporta. Essa técnica, ela é aplicável para plantas com eu não conheço o modelo, tá? Ou eu conheço, e aí eu posso fazer, então, essa perturbação tanto na planta real quanto, né, em simulações, ok? Elas proporcionam um ponto de partida da minha sintonia e é muito importante a gente verificar isso. Por isso que muitas vezes nós aliamos dois tipos de técnica de sintonia, porque essas correlações, elas são um ponto inicial. Dependendo do seu sistema, se não for um sistema muito complexo, esse ponto inicial já tem uma resposta bem adequada ao que você pretende, mas ele pode ainda ter algum ajuste necessário para que eu realmente encontre a minha resposta. Como nós vimos, os parâmetros KC, tal I e tal D, eles têm uma ampla faixa ali que eles podem, de valores que eles podem ter, né? E eu tenho, além de tudo, na verdade,
combinações diferentes de valores de parâmetros. Então, na verdade, a minha ação integral, ela é o ganho proporcional dividido pela constante de tempo integral, que é o tau i. Eu tenho aí combinações diferentes disso. Então, essas técnicas, elas me dão uma estimativa inicial de como iniciar essa sintonia. É extremamente importante que você conheça como esse sistema, quão sensível ele é a modificações nesse parâmetro, para facilitar essa sintonia posterior, tá? Esse ajuste posterior. Isso é feito em 2 passos, tá? Primeiro, determinar as características dinâmicas ou o que a gente chama de personalidade da malha de controle, entender como é que esse sistema ele se comporta com o tempo e aí sim estimar os parâmetros de sintonia que produzirem uma determinada resposta, que é a resposta que nós verificamos no passo 1. O que é a razão de decaimento de um quarto? Então, vai ser justamente a razão entre essa amplitude de 2 oscilações sucessivas, tá? Principalmente aí a gente trabalhando com a primeira e a segunda oscilação, para evitar um grande desvio do ponto inicial. O conjunto de sintonização, ele não é único, então eu posso ter combinações de valores diferentes que têm respostas muito próximas. É por isso que é importante a gente utilizar uma técnica para ter aí essa estimativa inicial. O primeiro método, então, nós fazemos isso com a resposta do sistema a uma perturbação degrau unitário em malha aberta, tá? É importante a gente falar degrau unitário, porém, muitas vezes, o degrau unitário, ele tem uma resposta com uma amplitude, às vezes, muito pequena, que fica muito difícil a leitura no gráfico ali dos meus parâmetros, que nós faremos uma leitura gráfica desses parâmetros. Então, eu posso utilizar aí um degrau de uma amplitude maior, mas ponderando isso depois com essa amplitude do degrau. A primeira coisa que nós fazemos, então, é eliminar todos os distúrbios que eu tenho do meu sistema. Então, obviamente, eu não posso ter nenhuma perturbação nesse sistema quando eu vou aplicar aí esse método. Meu sistema fica, então, sem qualquer perturbação nesse processo, e eu vou aplicar no processo em malha aberta ou no controle no manual, significa que o meu controle não vai estar agindo no meu sistema, tá? Eu aplico no meu sistema uma perturbação ali na variável manipulada do processo. Feito isso, eu vou observar como é o comportamento dinâmico desse sistema e a partir da resposta de saída desse sistema, eu vou encontrar uma função de primeira ordem com tempo morto que caracteriza esse processo. Fazendo isso, eu consigo determinar a partir de correlações quais seriam os parâmetros adequados para o meu controlador para ter uma resposta adequada, para ter um controle adequado aí do meu processo. Observações muito importantes. Não posso, de maneira alguma, ter perturbações no meu sistema enquanto o teste é realizado. Segunda observação importante, esse gráfico, essa resposta, ela precisa ser próxima a uma resposta que a gente chama de forma S, que é aquela curva bem próxima ali à resposta de segunda ordem ou terceira ordem, ou ordem superior, né, com ou sem o tempo morto, mas de processos sobreamortecidos. Então, se eu tenho processos que têm oscilações, a resposta do degrau, se eu tenho processos que não se aproximam dessa curva em S, essa técnica ela não pode ser aplicada, tá? Eu vou ter uma dificuldade em determinar esses parâmetros. Então, por isso, eu preciso sempre trabalhar com esse tipo de teste para processos que têm essa resposta bem próxima ali de sistemas sobreamortecidos de segunda ordem, ok? Eu, então, preciso de uma resposta
semelhante a essa resposta que eu tenho aqui para minha variável c de t, após uma perturbação, né, na minha variável ali de entrada, e eu não posso aplicar, então, isso a processos integradores, ou seja, processos que naturalmente não se comportam aí, não alcançam a estabilidade, né, processos que, se eu não tiver uma intervenção de um controlador, eles não encontram um estado estacionário, ou processos que têm polos complexos conjugados dominantes. Isso significa o quê? Processos que vão oscilar, se a gente se lembrar lá daquela caracterização de processos de segunda ordem. A resposta, então, ao degrau unitário, ela precisa ser uma curva com características semelhantes a essa curva. Eu até tenho a possibilidade de ter aqui um tempo morto, e aqui eu já ressalto, nós caracterizamos o tempo zero nesse ponto em que o degrau foi, né, o sistema foi submetido ao degrau, porém eu tenho aqui um tempo morto, eu tenho um tempo em que o sistema não responde, posterior ele apresenta uma resposta, ok? Qual é, então, o objetivo? Aproximar a resposta desse sistema de um sistema de primeira ordem com tempo morto. A variação que nós chamamos aqui ΔM é essa amplitude do degrau. E se eu expandir, então, essa função submetida a um degrau de amplitude ΔM, aplicando a Laplace inversa, eu chego nessa equação em relação ao tempo, que é o ganho do meu sistema vezes essa amplitude do degrau, vezes a resposta que eu tinha aqui em t menos t0, para minha variável de entrada, que multiplica 1 menos o exponencial de t menos t0 dividido por tal, onde t0 é o tempo morto do meu processo. Então, essa resposta, essa equação é o que caracteriza a resposta do meu sistema, e ela é uma função do ganho, do tempo morto, da constante de tempo e da amplitude do degrau do meu sistema. Se eu faço essa caracterização, eu preciso verificar, então, como é que eu analiso aí, como é que eu estimo aqueles parâmetros ganho, tempo morto e constante de tempo. E aí nós temos 3 possíveis ajustes a serem feitos. Esses ajustes eles foram sendo aperfeiçoados, tá? E aí eu tenho cada vez ajustes mais próximos. Então eu consigo fazer a leitura a partir dos dados que eu obtive experimentalmente a essa resposta do degrau no gráfico do meu sistema. Como é que eu faço isso? A partir de ajustes. O meu primeiro ajuste, ele vai fazer o seguinte: ele vai traçar uma linha tangente no ponto de proporção máxima de variação, ou seja, no ponto onde eu tenho o ponto de inflexão dessa curva. Lembrando que o ponto de inflexão, ele é caracterizado pela mudança da concavidade da minha curva. Ao traçar essa linha tangente e ligá-la nessa reta, que é a reta que caracteriza o set point que eu alcancei, até o meu eixo X aqui, o ponto exato onde eu cruzo o eixo X é o que eu determino, então, o meu T0, que é o meu tempo morto. O ponto em que eu cruzo a linha que caracteriza o estado estacionário é onde eu consigo fazer a leitura da minha constante de tempo. Lembrando que a leitura que eu faço aqui, ela é T0, que é o tempo morto, mais a minha constante de tempo do sistema, certo? Então, para fazer essa leitura, vamos colocar isso em valores numéricos. Vamos dizer que eu encontrei aqui um T0 de 3, e aqui a leitura onde eu cruzei essa reta com a reta do estado estacionário, isso é a leitura no eixo Y, que é o eixo X, que é o eixo de tempo, né, foi 10, então a constante de tempo seria o 10 menos o 3, essa constante de tempo seria 7, certo? Além disso, o ganho, aqui lembrando que o ΔCS é o quê?
vai ser o ganho do sistema vezes a amplitude do degrau. Então, se eu consigo fazer a leitura dessa variação para a variável controlada, e se eu sei a amplitude do meu degrau, eu consigo determinar o meu ganho. O ganho do meu sistema vai ser o ΔCS dividido pelo ΔM, que é a amplitude do degrau. O segundo ajuste, ele faz o seguinte, como o ponto de inflexão, ele pode ter variações dependendo da pessoa que está aplicando o método, né? Justamente porque é um método que ele é experimental, né? A pessoa, ela entende o que é um ponto de inflexão, mas eu posso ter aí, como isso é feito a olho nu, eu posso ter variações de uma pessoa para outra, né? O que eu fiz foi forçar o valor dessa constante de tempo para a resposta do modelo. Como que isso foi feito? Eu sei que quando eu atinjo 63,2% do caminho que ele precisa percorrer, essa resposta, esse tempo, é o tempo tal. De onde é que veio essa informação? Se a gente jogar isso lá naquela função, que é a função de y de t, que eu encontrei anteriormente, nós veremos que ela é uma função de primeira ordem com tempo morto, então eu tenho a mesma característica que eu tenho daquela resposta de primeira ordem deslocada em tempo morto, instantes de tempo, ok? Então, eu sei que nesse ponto de 63,2%, que é uma característica de respostas de primeira ordem, o tempo que eu tenho para percorrer isso é tal. Feito isso, então, o que eu faço é traçar a mesma reta no ponto de inflexão, mas o tal, ele não vai ser lido mais por aquele momento em que a reta cruza aqui a reta do estado estacionário. Ele será lido onde eu alcanço o 63,2% do ΔCS, que é esse caminho todo que eu vou percorrer ao final do meu degrau. Leio isso aqui e faço a mesma leitura aqui do T0. Notem que o T0, ele é igual para os dois ajustes. Notem que o T0, ele é igual para os dois ajustes. O que modificará é o tal. Essa modificação, ela faz o quê? Ela faz com que o meu modelo, ele seja exatamente igual ao sistema real, já que eu estou fazendo uma leitura dos dados reais, ele seja exatamente igual até esse instante em que eu tenho esse valor de 63,2% do ΔCS. O modelo começa a divergir mesmo posterior a esse instante. Então, a aproximação do ajuste 2, ela é uma aproximação mais próxima do sistema real do que a do ajuste 1, porque eu elimino justamente esses erros em relação a esse traçado da minha linha, ali da minha reta tangente no ponto de inflexão. Considerando isso, eu verifiquei também que eu poderia ajustar não apenas um dos pontos, mas 2 pontos. Eu poderia fixar 2 pontos do meu modelo como pontos próximos aí ao meu sistema real. Então, a proposta foi selecionar, então, outro ponto, além daquele ponto T0 mais tal, um outro ponto em que aqui foi o T0 mais tal dividido por 3, e localizar esses 2 pontos de modo que eu consiga relacionar isso com o meu sistema. Se eu encontrar aqui, se eu substituir na minha equação o T por T0 mais tal sobre 3, eu terei, então, que nesse instante de tempo, eu alcanço 28,3% da minha resposta do estado estacionário. Então, eu conseguiria aí ajustar 2 pontos. E fazendo a leitura apenas dos instantes de tempo para esses 2 pontos, eu consigo ter uma correlação para tal e para T0, sabendo que T1, que é a leitura que eu faço quando eu tenho 28,3% desse ΔCS, é T0 mais tal sobre 3, e o T2, que é a leitura que eu faço quando eu tenho
quando eu tenho... E o T2, que é a leitura que eu faço quando eu tenho 63,2% desse caminho percorrido, que é T0 mais tal, eu consigo, isolando o T0 e o tal nas duas equações e substituindo em uma e na outra, eu consigo encontrar esses parâmetros que eu preciso para encontrar os parâmetros do controlador a partir das correlações de sintonia. Então, esse terceiro ajuste, ele é ainda mais simples de ser feito e ele, ao contrário dos demais, não tem divergências entre as pessoas que estão fazendo, tá? Porque é muito fácil nós encontrarmos o ponto aqui, principalmente quando estamos trabalhando com softwares matemáticos para isso, tá? É bem fácil encontrar esses dois pontos. Basta que eu saiba o valor do ΔCS, que é esse valor que eu tenho aqui de variação, encontro 63,2%, acho esse valor no eixo Y, ligo até a minha curva, quando eu encontro a curva, eu faço a leitura do T2. Encontro 28,3% desse valor, jogo isso na minha curva, projeto na minha curva, acho T1. A partir das correlações, eu consigo encontrar o tal e o T0. O ganho para os três ajustes, eles são iguais. O que vai diferir de um ajuste para o outro serão os tal e T0s encontrados para cada um deles. Feito isso, então, eu tenho algumas correlações que eu utilizo baseadas, então, no ganho da minha resposta, na constante de tempo e no tempo morto, que me retornam os valores para o ganho proporcional Kc, para a constante de tempo tal I e para a constante de tempo tal D. Notem que as correlações elas são diferentes a partir do momento que eu seleciono qual é o controlador que eu vou utilizar. Essa seleção do controlador, ela depende muito do conhecimento do comportamento do seu processo, tá? E a gente pode trabalhar com diferentes tipos de controladores e verificar como é a resposta do meu sistema para cada um deles. O método de Cohen-Cohen, ele também utiliza a resposta do degrau com o decaimento de 1/4, da mesma maneira que nós fazemos a relação para o ajuste 1 de Ziegler-Nichols, que é justamente aquele primeiro ajuste onde eu traço a reta no ponto de inflexão. O que acontece é que para processos com constantes de tempo morto mais elevados, o método Ziegler-Nichols ele não tinha um desempenho razoável, que são processos com fator de incontrolabilidade, que é a relação tempo morto e constante de tempo maiores do que 0,3. Então, Cohen-Cohen desenvolveram algumas correlações que apresentavam um desempenho razoável para processos com fator de incontrolabilidade entre 0,4 e 4,5. Então, Cohen-Cohen desenvolveram algumas correlações que apresentavam um desempenho razoável para fatores de incontrolabilidade entre 0,4 e 4,5. A robustez, ela é ruim para valores menores que 2 para esse fator de incontrolabilidade. Mas o objetivo de Cohen-Cohen era obter uma sintonia para processos com tempo morto maiores do que os estudados por Ziegler e Nichols. Os dois métodos, eles produzem sintonias agressivas, então, na prática, nós precisamos fazer, sim, ajustes nos valores que nós encontramos a partir dessas sintonias. Então, eu posso, por exemplo, diminuir o Kc, aumentar o tal I e diminuir o tal D, para que essa sintonia chegue num ajuste adequado e posso fazer modificações e ir aumentando ou diminuindo esses parâmetros em função das observações que a gente tem da resposta do meu processo. Essas são as correlações para Cohen-Cohen, então para processos com tempo morto maiores, e aí como referência nós vamos usar o fator de incontrolabilidade de 0,4 a 4,5. São correlações um pouco mais complexas, né, que tem valores, resultam em valores diferentes do que eu tinha para Ziegler-Nichols, mas possuem características semelhantes de respostas mais agressivas e que precisam ser melhor ajustadas. Moore e Smith, eles
se basearam em critérios de performance da malha fechada que minimizava o erro do valor de referência e o valor da variável controlada. Então, a ideia aqui é minimizar o erro ao longo do tempo. Como o erro ele é uma soma do erro em cada instante de tempo, o que a proposta deles fizeram foi encontrar correlações a partir da otimização do meu processo. Então, essas correlações elas foram desenvolvidas a partir de problemas de otimização, onde eu minimizava a integral do erro, que é o erro ao longo de todo o tempo ali da minha performance do sistema. Foram desenvolvidas diferentes correlações a partir do tipo de erro que eu tinha do meu sistema, e essas correlações, elas são todas também feitas a partir da perturbação integral para o sistema em malha aberta, e eu posso utilizar ali a definição dos parâmetros da minha função de transferência de primeira ordem com tempo morto a partir do ajuste 3 que foi apresentado por Ziegler-Nichols. O primeiro critério, que é o critério da integral do erro absoluto, ele é muito utilizado quando eu tenho erros aí menores, mas que não persistem ao longo do tempo. Então, a ideia disso era suprimir esses erros pequenos e que não são persistentes ao longo do tempo. As correlações para a redução dessa integral, para a minimização dessa integral, ela foi feita, então, a partir de um problema de otimização. Depois disso, foram sendo gerados outros tipos de correlação para outros tipos diferentes de erros que se verificava, e aí, a partir da avaliação desse erro, é que nós vamos escolher qual é a melhor correlação. O modo de operação da minha malha, se eu estou trabalhando com um controlador que o objetivo é minimizar aí as perturbações, os efeitos da perturbação, ou se trabalhar com o problema servo, que é essa mudança do estado estacionário, isso vai me gerar correlações diferentes, conduz projetos diferentes para o controlador, tá? Nós temos ainda as variações, o ISE, que é para erros maiores, mas também que não persistem ao longo do tempo, o ITAE, que são para erros absolutos, mas também que persistem ao longo do tempo, porém pequenos erros, e o ITSE, que são para erros maiores e que persistem ao longo do tempo. É preciso uma análise desse erro ao longo do tempo para que a gente consiga escolher qual é essa variação entre as correlações que eu tenho. Essas são as relações, então aqui o processo também é aproximado de um modelo de primeira ordem com tempo morto. E eu tenho duas variações. Para a integral do erro, eu tenho, então, o IAE e o ITAE, as correlações que eu tenho para encontrar KC e tau I quando eu estou falando de um proporcional integral ou de um proporcional integral derivativo, tá? E aí aqui é importante verificar que ele chama de tau D o tempo morto e tau P a constante de tempo, e o fator de incontrolabilidade para métodos IAE e ITAE é de 0,1 até 1 no problema servo. Quando a gente está trabalhando num problema regulador, as correlações elas se modificam, e aí eu tenho a inclusão do ISE, que são para erros maiores, e são erros que, em geral, são provenientes de problemas reguladores, e eu tenho diferentes correlações também